Olá, um bom dia a todos. Hoje nós vamos abordar sobre a metformina, que é um antidiabético. Você já ouviu falar da metformina, mas não tem certeza se é o medicamento certo para você. Neste vídeo vamos explorar quem não pode tomar a metformina. Nesse caso, se o paciente apresentar infecção, pode tomar a metformina, mas em outra situação, se o paciente apresentar trauma, pode tomar a metformina. O paciente que apresenta coma pode tomar metformina, mas uma outra dúvida, em uma outra circunstância, se o paciente estiver com diabetes juvenil ou diabetes tipo 1, que é chamado também, o paciente pode tomar a metformina. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar algo de novo. Quanto à metformina, se está contraindicado para pacientes que apresentam infecção, inicialmente nós vamos ter que deixar bem claro aqui para vocês o que é uma infecção. No caso da infecção, é a penetração e a multiplicação de um agente infeccioso no organismo de um ser vivo, que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário e entre outros que podem vir causar uma infecção. Quando a infecção provoca sintomas, é considerado assim uma doença infecciosa. Nesse caso da infecção, a metformina está contraindicada quando o paciente apresenta infecção. É importante deixar bem claro que as infecções aumentam a glicemia. Quando há infecção, a glicemia aumenta o risco de descompensação também. Em pessoas com diabetes, a infecção pode ser mais grave e demorar mais para sarar. A glicemia elevada pode prejudicar o sistema imunológico, que é assim responsável para evitar infecções. A infecção urinária, a infecção ginecológica, por exemplo, podem não apresentar assim nem sinais nem sintomas e serem muito leves nesse caso. Então muita atenção quando alguém está desenvolvendo aí uma infecção urinária ou uma infecção ginecológica, porque os sinais podem ser muito brandos. Assim, o aumento persistente da glicemia pode ser um sinal de alerta para infecção. Portanto, tanto a literatura quanto a bula desse medicamento vem indicando que este medicamento, como no caso a metformina, está contraindicado quando o paciente apresenta infecção. Neste caso, o médico que vai trabalhar com esse tipo de paciente vai abordar e vai tratar esse tipo de paciente e vai encontrar um outro manuseio clínico para tratar o paciente que apresentar hiperglicemia durante o período de infecção. Então você já sabe que se o paciente estiver apresentando infecção, a metformina está contraindicada. Outra contraindicação da metformina é quando o paciente apresenta trauma. Esse trauma, assim, quando nós falamos em trauma, existe trauma contuso, trauma lacerante, existem vários tipos de trauma. Então eu escolhi aqui um tipo de trauma. A cirurgia é um tipo de trauma. Na literatura está dizendo que a cirurgia é um tipo de trauma. Então eu vou dar um exemplo aqui que a metformina está contraindicada, por exemplo, no caso de grandes cirurgias. A cirurgia por si é um trauma em nosso organismo. No caso da cirurgia de grande porte, são aquelas que apresentam o maior risco de perda de sangue e também são mais complicadas, vamos dizer assim, tanto durante ou após esse procedimento, que são cirurgias de grande porte. Então, nesse caso, as cirurgias mais complexas costumam demorar horas, até mesmo pode vir causar assim, lesão em órgãos vitais do nosso organismo. Alguns exemplos de cirurgias de grande porte nós podemos citar assim, por exemplo, cirurgias realizadas nos órgãos abdominais, torácicos, cirurgias de crânio, de coluna, cirurgias ortopédicas, cirurgias vascular, transplante de órgão e também operações de emergência, nesse caso, que são aquelas operações que podem ser oriundas de trauma também, tá certo? Então, uma das principais aqui contraindicações da metformina é quando o paciente apresenta trauma. Se o paciente apresenta algum tipo de trauma, a metformina está contraindicada. É uma das contraindicações que eu encontrei da metformina na literatura e também na bula desse medicamento. A metformina está contraindicada para pacientes que apresentam coma, mas inicialmente quero deixar bem claro aqui para vocês o que é o coma. O coma é um estado de inconsciência em que a pessoa não responde a estímulos externos, não abre o olho e não consegue se mexer sozinho. É uma emergência médica nesse caso e pode ser causada por diversas situações, como no caso, traumatismo crânioencefálico, infecções, consumo excessivo de droga e consumo excessivo de álcool.
nesse caso, o coma é um sintoma que revela principalmente danos temporários ou permanentes nas funções cerebrais. O cérebro, por exemplo, continua a funcionar, produzindo sinais elétricos e mantém assim as funções vitais, como no caso, os batimentos do coração. Para avaliar o grau de consciência do paciente, os médicos usam assim a escala de coma de Glasgow, que varia uma pontuação de 3 a 15. Um paciente com classificação de Glasgow de 12 a 15 está consciente e responde aos estímulos, enquanto que o estado de coma é determinado pelo Glasgow de 3 a 6 nesse caso. Então você agora já sabe o que é o coma e como avaliar esse coma. Nesse caso da metformina, está contraindicado para pacientes, desculpa pessoal, a metformina está contraindicado para pacientes que estão em coma. Então essas orientações vêm da bula do medicamento e também da literatura, em que a metformina está contraindicado para pacientes que estão em coma nesse caso. Outra pergunta que vamos estar respondendo também para vocês, se a metformina está contraindicada para pacientes que apresentam diabetes juvenil ou diabetes tipo 1. Mas inicialmente eu tenho que sempre esclarecer o que é um diabetes juvenil. No caso de diabetes juvenil, também conhecido como diabetes mellitus tipo 1, é uma doença crônica que afeta o pâncreas, impedindo assim a produção de insulina ou produzindo pouca insulina. A insulina, assim, é um hormônio que permite a entrada de glicose nas células, onde é utilizado para gerar assim energia. Sem a insulina, a glicose acumula-se no sangue, causando assim hiperglicemia, o que pode assim danificar tecidos e órgãos. No caso de diabetes mellitus tipo 1, no caso que nós estamos falando aqui, é uma doença autoimune, então, ou seja, o corpo produz anticorpos que destrói a capacidade do pâncreas de produzir a insulina, embora não esteja ligado principalmente a maus hábitos alimentares, como no caso do diabetes mellitus tipo 2, no caso o diabetes mellitus tipo 2, como falei anteriormente, os fatores ambientais, como no caso estresse, virose, alergia, intolerância também a alimentos, podem assim aumentar o risco de desenvolver a doença. Então, no caso da metformina, ela está contraindicada para pacientes que apresentam diabetes juvenil. Então você já sabe, se o paciente tem diabetes juvenil, chamado também diabetes mellitus tipo 1, você não pode administrar a metformina para esse tipo de paciente. Começando aqui a responder para vocês se a metformina está contraindicada para pacientes que apresentam hipersensibilidade, eu tenho que falar inicialmente para vocês o que é uma hipersensibilidade para você compreender melhor essa contraindicação da metformina. No caso da hipersensibilidade, são consideradas assim, reações muito graves que podem vir a acontecer em nosso organismo. Essas reações de hipersensibilidade são aquelas que ocorrem de forma, muitas vezes, muito exagerada ou de forma inapropriada, que pode ser reações de hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, tipo 3. As reações de hipersensibilidade da metformina são oriundas de uma resposta normal, por exemplo, mas que em alguns momentos pode ser esse processo, a resposta de hipersensibilidade no organismo, pode ser um processo que pode ser danoso para o nosso organismo. Além disso, que pode acontecer em nosso corpo em consequência dessa reação de hipersensibilidade da metformina, algumas vezes promove assim um processo inflamatório ou causa lesão no tecido, em consequência de reações exageradas. Portanto, se o paciente tem hipersensibilidade à metformina, não pode tomar esse medicamento em nenhuma circunstância, se houver, no caso assim, necessidade de tomar metformina, porque ele pode desencadear aí uma reação de hipersensibilidade em nosso corpo, que é em consequência de uma resposta do nosso sistema imunológico. Então, muita atenção, se o paciente tem hipersensibilidade à metformina, não pode tomar esse medicamento em nenhuma circunstância. No caso, se a metformina está contraindicado para febre, vou estar respondendo também aqui para vocês, mas eu quero deixar bem claro para vocês o que é febre. Assim você vai compreender melhor sobre essa contraindicação da metformina. No caso da febre, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, que ocorre quando o hipotálamo, o centro termorregulador do nosso corpo, que fica no sistema nervoso central, aumenta o ponto de equilíbrio da temperatura. Este aumento da temperatura é desencadeado principalmente por fatores pirogênicos,
que podem ser endógenos ou exógenos, como no caso bactérias, vírus, fungos, drogas, antígenos e toxinas. Observe muito bem que eu falei aqui sobre drogas, ou seja, medicamentos que podem causar esse desequilíbrio no hipotálamo. Então, a febre, nesse caso, eu quero falar aqui para vocês que a febre ela é benéfica, pois estimula assim as células de defesa a limitar assim a proliferação de vírus e bactérias. Ou seja, quando o nosso corpo eleva mais a temperatura interna no nosso organismo, porque ela não quer proporcionar aquele ambiente adequado para o crescimento bacteriano ou para o crescimento dos vírus, tá certo? É um mecanismo de defesa. Eu quero que você compreenda isso sobre a febre. Para isso, o hipotálamo desencadeia uma série de reações, como no caso, a vasoconstrição periférica, que desvia o sangue da periferia para diminuir a perda de calor, desencadeia também o aumento do metabolismo basal, que vai acontecer esse aumento do metabolismo, ou seja, um conjunto de reações em nosso organismo, desencadeia também tremores que aumentam a produção de calor. Nesse caso, então, a febre pode ser intensificada, pois um aumento de 1 grau Celsius de temperatura corporal aumenta assim o metabolismo basal em 10%. Em comparação com a fisiologia da febre, a metformina age de 3 formas para controlar a glicemia no sangue. Ela vai agir da seguinte forma: inicialmente, reduz a produção de glicose pelo fígado. No caso da febre, aumenta o metabolismo, então vai precisar de mais glicose. No segundo ponto, aumenta a sensibilidade dos tecidos, principalmente dos músculos, à insulina. Neste caso, está pronto para transportar a glicose para dentro das células, para ajudar a superar o aumento do metabolismo causado pela febre. Estou fazendo esta analogia para você compreender mais. Outro ponto fundamental que, no caso da metformina, reduz a absorção de açúcar da dieta pelo trato gastrointestinal. Isso não ajuda nesse período crítico da febre. Assim você passa a compreender melhor com essa comparação da fisiologia da febre com a metformina. Então, nesse caso, a metformina está contraindicado para pacientes que estão apresentando febre. Durante o tratamento com metformina, é importante considerar algumas situações específicas em relação à saúde do paciente, especialmente no que diz respeito à função hepática e renal. Neste contexto, surgem algumas perguntas relevantes. 1. O paciente pode utilizar metformina caso apresente insuficiência hepática? 2. No caso em que o paciente apresente insuficiência renal, pode tomar a metformina? Tem um cenário mais complexo. Se o paciente apresentar uremia e disfunção da tireoide, é seguro o uso da metformina? Essas questões são cruciais para garantir a segurança e eficácia do tratamento e devem ser avaliadas cuidadosamente por um profissional de saúde. Para esclarecer essas dúvidas, abordaremos as contraindicações da metformina em casos de insuficiência hepática, renal e uremia. Para ajudar este vídeo a alcançar mais pessoas, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Contraindicações da metformina. Disfunção hepática. A disfunção hepática, também conhecida como insuficiência hepática, refere-se a uma condição em que o fígado é incapaz de realizar suas funções normais de forma eficaz. Essa condição representa uma contraindicação para o uso de metformina. Quais são as funções normais do fígado? O fígado desempenha diversas funções essenciais, entre as quais se destacam a filtragem do sangue, que remove várias substâncias nocivas e toxinas, incluindo medicamentos, álcool e produtos químicos. As diversas funções do fígado são comprometidas quando o paciente apresenta disfunção hepática. As diversas funções do fígado podem ser comprometidas quando o paciente apresenta disfunção hepática. Essa disfunção pode resultar de doenças hepáticas, como cirrose ou hepatite, ou ser provocada por hábitos de vida prejudiciais, como o consumo excessivo de álcool e uso inadequado de certos medicamentos. Neste último caso, é importante ressaltar que alguns medicamentos podem provocar disfunção hepática, comprometendo assim o funcionamento adequado do fígado. Portanto, a metformina não deve ser administrada em pacientes com disfunção hepática. Essa contraindicação se justifica pelo mecanismo de ação da metformina, que atua principalmente no fígado,
inibindo a gliconeogênese e a glicogenólise, resultando na redução da produção de glicose pelo organismo. Contraindicações da metformina para a disfunção renal. A disfunção renal, ou insuficiência renal, é uma condição caracterizada pela diminuição da capacidade dos rins em filtrar o sangue e eliminar toxinas do organismo. Essa condição pode se manifestar de forma aguda, que chamamos de insuficiência renal aguda, ou crônica, que chamamos de insuficiência renal crônica. É importante estar ciente de que a utilização de metformina é contraindicada nesses casos, uma vez que a eficácia do medicamento e a segurança do paciente podem ser comprometidas. É importante destacar que, na insuficiência renal aguda, a perda de função renal ocorre de forma súbita e rápida. Os sintomas podem incluir a diminuição da produção de urina, retenção de líquidos, sonolência, falta de apetite, dificuldade para respirar, fadiga, confusão, náuseas, vômitos, além de dor ou pressão no peito. Por outro lado, a insuficiência renal crônica. A perda de função renal se desenvolve de maneira lenta, progressiva e é irreversível. A doença renal crônica muitas vezes se apresenta de forma silenciosa e assintomática na maior parte do tempo, dificultando seu diagnóstico precoce. Podemos destacar também as contraindicações da metformina para paciente que apresenta uremia. A uremia é uma condição clínica caracterizada pela elevação dos níveis de ureia no sangue, decorrente com maior frequência de insuficiência renal. A ureia, uma substância tóxica produzida durante a digestão dos aminoácidos, é normalmente filtrada e eliminada pelos rins. Quando o funcionamento renal está comprometido, a ureia e outras toxinas se acumulam no sangue, resultando em desgaste e disfunções em diversos órgãos. Portanto, a presença de uremia é uma contraindicação para o uso da metformina. É importante destacar as contraindicações da metformina em pacientes que apresentam disfunções da tireoide. As disfunções da tireoide ocorrem quando a glândula tireoide não produz hormônios de forma adequada, levando ao hipotireoidismo ou hipertireoidismo. A tireoide, localizada na parte frontal do pescoço, desempenha um papel fundamental na produção de hormônios que regulam diversas funções do organismo, incluindo a frequência cardíaca e a motilidade intestinal. Diante disso, o uso de metformina pode ser contraindicado em pacientes que apresentam tais disfunções. É essencial discutirmos as contraindicações da metformina em pacientes com disfunções endócrinas. As disfunções endócrinas, frequentemente referidas como doenças endócrinas, englobam uma série de condições médicas que se manifestam quando o sistema endócrino não opera adequadamente. Este sistema, crucial para a saúde, é responsável pela produção e regulação dos hormônios no organismo humano. Você já ouviu falar sobre a metformina? Se um paciente estiver apresentando glicosúria e hiperglicemia, é possível administrar metformina a ele. Além disso, em relação a outras condições clínicas, é seguro administrar metformina em pacientes em trabalho de parto ou em fase de lactação. Para que você possa compreender melhor o assunto e esclarecer suas dúvidas, abordaremos as contraindicações da metformina em pacientes que apresentam hiperglicemia, glicosúria, além de considerações para aqueles em trabalho de parto e lactação. Começaremos a esclarecer e abordar as duas dúvidas relacionadas às contraindicações da metformina em pacientes com glicosúria. A glicosúria é uma condição caracterizada pela excreção excessiva de glicose na urina. Quando a concentração de glicose na urina está anormalmente alta, dizemos que o paciente apresenta glicosúria. É importante ressaltar que, nesse caso, a administração de metformina é contraindicada. Para te ajudar a entender mais este conteúdo, preciso compartilhar um fato real. Era uma vez um homem chamado Carlos, que vivia uma vida tranquila em uma pequena cidade. Ele era conhecido por todos como uma pessoa generosa e sempre disposto a ajudar os outros. No entanto, Carlos começou a notar algumas mudanças em seu corpo. Ele se sentia mais cansado do que o normal. Tinha sede constante e sentia vontade de urinar com frequência. Preocupado com esses sintomas, Carlos decidiu visitar o médico. Após realizar alguns exames, o médico explicou que ele apresentava glicosúria, ou seja, a presença de glicose na urina. O médico detalhou que isso poderia estar relacionado a problemas de controle de açúcar no sangue,
como diabetes. Carlos ficou alarmado, pois nunca tinha imaginado que poderia ter uma doença crônica. O médico o instruiu a fazer mais exames e a adotar um estilo de vida mais saudável, com uma dieta equilibrada e exercícios regulares. Carlos aceitou o desafio e começou a se educar sobre sua condição. Nos meses seguintes, ele fez mudanças significativas em sua vida. Começou a cozinhar comidas mais saudáveis, trocando alimentos processados por frutas, vegetais e grãos integrais. Também começou a caminhar todos os dias e praticar atividades que o deixavam feliz, como andar de bicicleta e nadar. A cada consulta médica, Carlos via melhorias em seus exames. Ele aprendeu a monitorar sua glicose e a importância de cuidar de si mesmo. Mais do que isso, tornou-se um defensor da saúde na sua comunidade, organizando palestras sobre diabetes e como prevenir a doença. E assim, a história de Carlos se tornou uma inspiração para muitos, mostrando que, mesmo diante de dificuldades, é possível transformar nossas vidas para melhor. Portanto, as possíveis causas da glicosúria incluem diabetes mellitus ou diabetes gestacional, uso de medicamentos, alterações renais, problemas na produção de insulina. Diante deste contexto, podemos deixar bem claro para vocês que a metformina está contraindicada para pacientes que apresentam glicosúria ou açúcar na urina. Contraindicações da metformina em pacientes com hiperglicemia. A hiperglicemia é uma condição caracterizada pela elevação dos níveis de glicose no sangue, ocorrendo quando o corpo não produz insulina suficiente ou não a utiliza de maneira eficaz. Em geral, considera-se hiperglicemia quando os níveis de açúcar no sangue ultrapassam 126 mg dl. Podemos ressaltar que os principais sintomas associados à hiperglicemia incluem sede excessiva, fome constante, necessidade frequente de urinar, urina em grandes quantidades, perda de peso inexplicada, cansaço excessivo, sonolência, visão embaçada, dor de cabeça, boca seca. Portanto, é fundamental que os pacientes apresentem atenção às contraindicações do uso da metformina, especialmente em casos de hiperglicemia grave, a fim de evitar complicações e garantir um tratamento seguro e eficaz. É de grande importância deixar bem claro as contraindicações da metformina durante o trabalho de parto e amamentação. Durante o trabalho de parto, recomenda-se a suspensão do uso de metformina pelo menos um mês antes da data prevista para o parto. Outra contraindicação da metformina é durante a lactação. A metformina está contraindicada para pacientes em amamentação. No entanto, estudos indicam que a substância é excretada no leite materno em quantidades clinicamente insignificantes, levando a sua consideração como compatível com a amamentação. Apesar disso, devido a possíveis riscos, a metformina é contraindicada tanto durante o trabalho de parto, quanto durante a amamentação. Em suma, a interrupção do uso da metformina é essencial para garantir a segurança durante esses períodos críticos. Descubra o caminho para o sucesso com o nosso e-book exclusivo. Você já se sentiu preso em meio a desafios diários, sem saber como avançar? Imagine ter em mãos um guia completo que não apenas ilumina o caminho, mas também oferece as ferramentas necessárias para transformar informações em saúde. Apresentamos nosso e-book Descubra 5 grupos de medicamento que os médicos evitam. Descubra o que eles sabem, o que você não sabe. Neste e-book digital, você encontrará estratégias e informações comprovadas, que ajudaram milhares de pessoas a alcançar e melhorar a sua qualidade de vida através do conhecimento e conscientização do uso destes medicamentos.